O tema da mensagem de hoje é simplicidade e lealdade. Eu vou decorrer alguns textos e você ouve. Preste atenção nos textos que vão ser lidos, que é a palavra de Deus. E o esboço vai estar nas redes sociais, no Facebook, simplesmente para ganharmos tempo, amém? Em Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então esse é o primeiro versículo, e diz que façamos o homem. Quem é que ia fazer? Façamos. O Deus Pai, o Deus Espírito Santo, o Deus Filho, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão reunidos na criação do mundo. E tudo foi feito, tudo foi criado pela palavra. Deus disse: haja luz, haja separação. Criou com a tua palavra o sol, a lua, as estrelas, os animais. Tudo que foi feito na criação foi feito pela palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é poder para criar. Mas quando ele foi fazer o homem e a mulher, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então tudo foi criado pela palavra. Diga: tudo. Diga de novo: tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas quando foi criar o homem, ele diz: façamos. E aí o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo fazem o homem. E o fazem à imagem e semelhança de Deus. Até este momento, por que eu estou lendo este texto? Porque até este momento, diga: até este momento, tudo que foi feito, foi Deus que fez, com a sua palavra ou com as suas mãos. Amém? Mas a partir do momento que Deus cria o homem, cria a mulher, tudo que vai ser feito nesta terra vai ser feito por um homem, vai ser feito por uma mulher, vai ser feito por uma família. Antes de Deus criar o homem, quem fez e como fez? Deus fez, e fez com a sua palavra. Ele fez, ele criou todas as coisas. Mas depois que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo cria o homem, tudo que Deus vai fazer na terra, ele vai usar uma pessoa. Isso significa, para que você seja abençoado, Deus vai usar uma pessoa. Isso significa que Deus quer te usar para que você seja uma bênção na tua família. E eu quero te fazer uma pergunta muito difícil. Você está sendo uma bênção na sua família? Você está sendo um exemplo de cristão? No meio da sua família, no meio da sua parentela? Se as pessoas olharem para você hoje, elas vão olhar e vão dizer: eu quero ser como você. Eu quero ser abençoado como você é. Eu quero frequentar a mesma igreja que você frequenta. É assim que está acontecendo hoje? Diga: é assim que deve acontecer. Deus criou os mundos. Deus criou o mundo, o jardim do Éden. Deus criou todas as coisas com o poder da tua palavra. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se reúnem para criar o homem. E a partir do momento que o homem é criado, tudo que Deus vai fazer nesta terra, Deus vai usar uma pessoa. Diga: Senhor, me usa para fazer alguma coisa. Não podemos estar nesta terra e neste lugar em vão. A nossa vida não pode passar em branco.
Deus nos criou para que eu e você seja usado por Ele. Por isso, para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja abençoado, para que você venha romper, seja qual for a área, e de preferência em todas as áreas, na área pessoal, na área sentimental, na área familiar, na área financeira, na área espiritual. Deus vai usar alguém para te ensinar, para te ajudar, para orar por você, para impor as mãos sobre você, para te ungir e te fazer romper. Mas da mesma forma que Deus usa uma pessoa ou várias pessoas para te abençoar, Deus também quer usar você para abençoar a tua família e abençoar outras pessoas. Deus te criou para que você seja abençoado, para que você seja bendito, para que todos que te abençoarem sejam abençoados e todos que te amaldiçoarem sejam amaldiçoados. Quando olhamos a partir deste versículo de Gênesis 1, 26, quando Deus cria o homem, nós vamos ver que tudo que Deus fez, Ele usa uma pessoa. Ele usa Adão e Eva para cuidar do jardim. Deus criou o jardim antes de Adão. Mas quando Deus cria Adão e Eva, a partir do momento que Ele cria Adão e Eva, Ele diz que Adão é o responsável pelo jardim do Éden. Adão deve cuidar, deve cultivar o jardim do Éden. O Senhor te deu uma família e você é o responsável por ela. Você deve cuidar da tua casa. Você deve cultivar a tua casa. Você deve fazer da sua casa um lugar de paz e de prosperidade. Por isso, Deus usa Adão e Eva para cuidarem do jardim. Depois sabemos que houve o pecado e Deus, Ele destrói toda a criação e Ele recomeça tudo de novo. E Ele vai recomeçar com Noé. Para recomeçar, Deus vai usar um homem chamado Noé, os seus 3 filhos e toda a sua família. Nós vamos continuando a história e vemos que quando Deus quer levantar um homem, quando Deus quer levantar um pai, quando Deus quer criar uma nação, Ele usa um homem chamado Abraão e Sara. E começa uma nova família. E dessa família se levanta os 12 filhos, as 12 tribos, o povo de Israel. Quando Deus vai reconstruir, Ele usa Neemias. Sempre quando Deus for fazer algo nesta terra, Ele vai usar alguém. Ele usou Davi para estabelecer o trono. Ele usou Salomão para construir a casa de oração. Ele usou os apóstolos de Cristo para levar as boas novas. Por isso, tudo que Deus vai fazer e tudo que Deus está fazendo, Ele vai usar uma pessoa. Eu sei que Deus tem um plano para o Miguel Badra. Deus tem um projeto para Suzano e o Alto Tietê. E Deus quer usar pessoas. Eu não sei se você quer ser usado, mas eu sei que só tem um jeito. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar famílias. E se você se dispor, se você se colocar na brecha, Deus vai usar a sua vida. Vai fazer da sua vida uma bênção. E vai fazer de você um abençoador. Quantos querem isso? Porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que querem continuar a vida do mesmo jeito. Querem continuar na mesma situação. Porque mudar dá trabalho. Cuidar do jardim dá trabalho. Construir a arca de Noé dá trabalho. Reconstruir os muros dá trabalho. Construir o templo dá trabalho. Levar as boas novas dá trabalho. Mas o Senhor, tudo que Ele vai fazer aqui em Suzano, no Miguel Badra, Ele vai usar uma pessoa, Ele vai usar uma família. E esta pessoa pode ser você. Só que quando nós falamos sobre isso, a primeira coisa que vem no nosso coração é a nossa incapacidade.
o nosso medo, nos sentimos pequenos, nos sentimos a pior pessoa do mundo. Eu não tenho forças, eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Mas quando nós olhamos as pessoas que Deus usou, o que elas tinham em comum? Porque, por exemplo, Deus usou Adão para cuidar do jardim. Por que Deus convocou Noé para construir a arca? Por que Deus chamou Abrão, um homem idólatra, de uma terra de idolatria e de miséria, de esterilidade? Por que Deus chamou estes homens e estas mulheres? Por que Deus chamou Débora? Por que Deus chamou Esther? Por que Deus usou estes homens, estas mulheres e as suas famílias? O que Deus encontrou neles, que fez deles pessoas especiais para serem chamadas, escolhidas e cumprirem uma missão? Quando olhamos, como eu falei para nós, vemos a nossa incapacidade, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de experiência, falta de recursos, falta de espiritualidade. Mas quando olhamos também para os grandes homens e mulheres que Deus chamou, como por exemplo os heróis da fé, o que eles tinham de diferente de nós? Porque Deus chamou estes homens e eles se tornaram heróis. Quando eu olho para o livro de Êxodo, capítulo 4, 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Nós vemos aqui Deus chamando Moisés para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Quando Deus chama Moisés, Moisés se sente tão pequeno, ele está com tanto medo, e ele é tão limitado. E a principal função de Moisés era ir diante de Faraó e convencer Faraó a libertar o povo de Deus. Mas ele fala: eu não sei falar. Nem ontem eu sei falar. Nem hoje eu sei falar. E nem desde que o Senhor começou a falar comigo, eu sei falar. Eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca. E os historiadores dizem que Moisés era gago. Parece uma loucura. Como é que Deus chama um homem para ser um orador, que vai se colocar diante da maior autoridade que havia sobre a terra, Faraó, para falar, para argumentar? Um homem gago, um homem que não tem o dom da oratória. Mas Deus chamou Moisés. Diga: Deus chamou Moisés. Qual é o motivo por que Deus chamou Moisés? De imediato nós vemos que é um homem que nunca soube falar, um homem que não tem a eloquência e que é pesado de boca. Por que Deus chamou Moisés? Quando vemos em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 7, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todas as que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandares falarás. Agora nós vemos um grande profeta, Jeremias. O livro de Jeremias começa com Deus chamando ele, e Deus falando: olha, eu te chamei ainda no ventre da sua mãe, ainda quando você estava no ventre, na barriga da sua mãe, eu te separei, eu te santifiquei ainda no ventre. Nós vemos que Deus tem um plano. Deus quer usar Jeremias. Deus quer levantá-lo como profeta sobre as nações. Deus diz: desde o ventre da sua mãe, eu te conheço.
eu te separei, eu te santifiquei como profeta para as nações. Mas ele diz: ah, Senhor Deus, eu sou como um menino, eu não sei falar. Há muitas pessoas que têm um propósito e que já foram separadas e que foram formadas e santificadas ainda no ventre da mãe. E hoje já são grandes. Mas quando o Senhor se manifesta, chamando, diz: eu não sei falar. Eu não sei falar, ó Deus. Eu sou como um menino, como uma criança que não sabe falar. Então por que Deus chamou Moisés? Por que Deus chamou Jeremias? Qual é o motivo? O que eles têm? Qual é a qualidade? Qual é a virtude? Qual é o ministério e o dom que Moisés, que Jeremias tem? Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aqui nós vemos agora Salomão, filho do rei Davi. Ele começa a reinar. E quando ele começa a reinar, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar de sacrifício ao Senhor. Ele começa a sacrificar e adorar ao Senhor. E o Senhor se apresenta a ele. E ele diz: o Senhor me colocou como teu servo, depois de meu pai, para reinar tão grande povo. Mas eu sou um menino. Eu sou pequeno. Eu não tenho experiência. E ele pede sabedoria para poder reinar, governar, poder julgar tão grande povo. Este foi o pedido que Salomão fez quando Deus o chamou. Me dê sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que te agrada e aquilo que provoca a sua ira, entre aquilo que é doce e aquilo que é salgado. Ele pede sabedoria, discernimento para julgar. E eu volto a fazer a pergunta, porque Deus criou todas as coisas com o poder da tua palavra. E Ele criou o homem, a mulher, e estabeleceu a família para governar, subjugar e dominar sobre todos os animais, sobre esta terra. E tudo que Deus faz, a partir disso, Ele vai usar um homem, uma mulher e uma família. Ele quer usar alguém para mudar a história. Ele quer usar alguém para mudar a situação da sua família. Ele quer usar alguém para mudar a situação da sua parentela, do Miguel Badra. Deus, Ele vai usar alguém. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a serem usados por Deus para serem uma bênção? Eu pergunto de novo, desculpa, mas como é que você está sendo? É o Senhor que está te usando? Ou você está sendo um péssimo exemplo? As pessoas olham para você e veem uma diferença? Enxergam na sua vida uma bênção, uma paz e uma prosperidade? As pessoas olham para você e elas querem se aproximar de você. Elas querem saber o segredo que há sobre a sua vida. Elas querem saber o que você faz e como você faz. Ou estamos sendo um péssimo exemplo? Estamos sendo um canal para brigas, para contendas, para fofoca, para espalhar as pessoas.
para ferir o coração do próximo, para desonrar os pais, para provocar a ira dos filhos. Como está sendo a nossa atitude? As nossas palavras? Estamos sendo usados por Deus? Ou estamos sendo um mau exemplo? Vou voltar à pergunta: o que estes homens e mulheres tinham para Deus usá-los? Vemos que eram homens que tinham medo, homens limitados, homens pequenos, que se diziam como criança, homens que não sabiam falar, homens que não tinham experiência. Por que Deus usou essas pessoas? Diga comigo: por causa da simplicidade e fidelidade. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, se nós perguntarmos para qualquer pessoa aqui, perguntarmos para todos que estão aqui, se você perguntar para todos os cristãos que você conhece, qual é o tema mais importante da Bíblia? Eles vão falar: o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Tudo bem, o tema mais importante é Jesus Cristo. Mas que outro tema é importante? O tema da prosperidade, das ofertas e dos dízimos. O tema da paz. O tema de ministérios, de dons. E cada um vai falar um tema. E cada um vai falar um assunto. O assunto mais importante é o assunto da família, porque o nosso Deus é o Deus da família. Cada um vai falar um tema. Cada um vai falar um assunto. Mas se você perguntar para mim, pergunte: pastor, qual é o tema mais importante? Na minha simples opinião, o tema mais importante que tem é o tema da simplicidade e da fidelidade. Realmente Moisés era um homem muito limitado. Um homem cheio de conhecimento, como um religioso, como um fariseu, como um escriba, como um hipócrita. Ele conhecia toda a ciência. Ele conhecia toda a ciência do mundo antigo. Mas era um homem limitado. Um homem fraco. Um homem medroso. Um homem que não sabia falar. Quando olhamos para Jeremias, realmente, ele diz que era como um menino. E nós sabemos que ele é conhecido como o profeta chorão. Ele chora como uma criança. Ele é pequeno. Ele é chorão. Ele é limitado. Quando olhamos para Salomão, vemos a mesma coisa. Um menino pequeno, limitado. Mas todos eles que foram chamados e fizeram a diferença, todos eles que estão registrados no livro de Hebreus, os heróis da fé, todos eles, diga, todos eles, tinham uma coisa em comum: um coração simples e fiel. A única coisa que vai mudar a nossa vida é a nossa obediência a Deus. Eu fico olhando ainda Abraão. Imagine Deus falando com Abraão: Abraão, eu quero o seu único filho, me entregue ele. Me entregue ele. E durante 3 dias, Deus não fala nada. Deus não fala: Abraão, é verdade. Abraão, eu quero o seu único filho. Deus não fala: Abraão, é um teste. Abraão, é uma brincadeira. Deus simplesmente fala com Abraão: Abraão, me entregue o seu único filho. E Abraão, com toda simplicidade e fidelidade, obedeceu a Deus.
Quando Deus fala para Noé construir a arca, que viria um grande dilúvio. Ele não sabia nem o que era uma forte chuva, que de lá um dilúvio. Ele não tinha conhecimento nenhum sobre madeira, sobre navegação. Mas ele obedeceu ao Senhor. Por isso você pode dizer, pastor, a coisa mais importante que tem é a fé. Pastor, a coisa mais importante que tem é a pregação. Pastor, a coisa mais importante que tem é a palavra profética. Pastor, a coisa mais importante que tem é orar em línguas, pastor. A coisa mais importante que tem no mundo espiritual é a simplicidade e a lealdade. É obedecer a Deus. Todos estes grandes homens e mulheres são grandes simplesmente por causa de uma coisa, por causa da sua obediência. Noé não sabia nada sobre madeira. Noé não sabia nada sobre navegação. Tanto é que quando você lê o texto, Deus passa todos os mínimos detalhes. Porque nem Noé, e eu acredito que ninguém na face da terra naquela época, sabia nada sobre navegação. E Deus fala tudo, explica nos mínimos detalhes qual era a madeira, qual era o tipo de madeira, como deveria construir, o que deveria ser passado. A única coisa que ele tinha não era o conhecimento, não era a sabedoria, não era o dom de falar, não era o dom de convencer, não era o dom de evangelizar. Tanto é que mal a sua família se salvou do dilúvio. Não era as suas riquezas. Ah, mas Abraão não se tornou rico? Deus o enriqueceu depois que ele obedeceu. A única coisa que é importante é a simplicidade e a lealdade. Deus vai usar, como usou Adão, como usou Noé, como usou Abraão, Neemias, Davi, Salomão, como usou os apóstolos, como usou todos os heróis da fé na antiguidade. Deus vai usar hoje do mesmo jeito, mas é aqueles que têm um coração simples e leal, os obedientes. Eu quero saber quantos querem ser usados por Deus para mudar a situação da sua casa. Então só há um requisito. Pastor, o que eu faço? Pastor, como é que eu falo? Pastor, como é que eu oro? Pastor, eu preciso jejuar. Seja obediente a Deus, e Deus vai te usar você. Vai te usar de uma forma especial. E nunca mais a sua vida e a sua família vai ser a mesma. Mas há muitos crentes que, como nós vimos no vídeo hoje, que não é uma exceção, mas é uma realidade e um número muito grande de pessoas que estão buscando unção, que estão buscando serem poderosos, terem ministérios, serem profetas, sapatear, serem cantores, adoradores. Deus não chamou Moisés porque era um pregador e nem porque era um adorador, um cantor. Deus não chamou nenhum deles por causa dos seus ministérios e por causa dos seus dons. Deus chamou por causa do seu coração de simplicidade e de lealdade. Isso significa que você está dentro da lista daqueles que Deus quer usar. Você faz parte daqueles que foram chamados e separados para serem usados por Deus. Nós vimos um vídeo, e isto é uma realidade muito triste dentro da igreja brasileira. Quantas igrejas, quantas reuniões em que a coisa mais importante que tem não é a palavra e a simplicidade e a lealdade a Deus, a obediência a Deus.
Mas o mais importante é o sapateado. O mais importante é entregar uma palavra profética. O mais importante é subir ao púlpito, é dar uma saudação, é cantar. Mas Deus não usa essas pessoas. Eu vou te falar uma coisa, e vocês viram no vídeo, e pela experiência que eu tenho em libertação, é uma grande maioria quem usa essas pessoas. Na sua grande maioria, é o diabo. Quantas reuniões, quantas palavras proféticas foram entregues. Quantas pessoas loucas, sapateando, entregando profecias. Quantas pessoas no meio do povo orando em línguas. Mas na verdade, são pessoas no meio do povo, sendo usadas por demônios. Quantos líderes de intercessão, quantos profetas. Deus quer usar aqueles que têm um coração simples e obediente. Você muitas vezes pode estar se debatendo no seu coração e falando: Senhor, eu queria tanto orar em línguas. Senhor, eu queria tanto ser um profeta. Senhor, eu queria tanto dançar no meio da igreja, sapatear. Deus quer usar os simples e leais. Você tem todas as características daquele que o Senhor quer usar. Mas muitas vezes você quer ter as características de uma pessoa diabólica. Simplesmente para aparecer. Simplesmente para se dizer profeta. O vídeo que nós assistimos é a profeta. Durante 15 anos, ela está dentro de uma igreja, possuída por um demônio, entregando profecias, orando, impondo as mãos, e como o próprio demônio falou, são maldições ocultas. E a pessoa sai da reunião dizendo: hoje o Senhor falou comigo. Hoje o Senhor falou comigo no mistério. São pessoas loucas, enganadas. Qual era o nome do demônio? Engano. Não seja mais enganado. Não queira mais fazer parte da multidão que o demônio tem usado no meio da igreja. Seja uma pessoa simples e leal. Seja uma pessoa que chega neste lugar e dobra os seus joelhos e ora, intercede, derrama lágrimas pelo perdido, derrama lágrimas pelo marido, derrama lágrimas pela família destruída. Você tem tudo para ser um Daniel. Você tem tudo para ser uma Esther. Basta sermos como eles e dizer: Senhor, mas eu sou tão pequeno, eu sou como uma criança. Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar. E o Senhor vai dizer: é você mesmo. E sabe qual vai ser a diferença? Vai ser que o Senhor vai contigo. O Senhor vai com você. O Senhor é contigo. E vai fazer de você uma bênção e um abençoador. Diga: o Senhor é comigo. Esta é a diferença. Muitos que pregam, muitos que profetizam, muitos que oram em língua, o Senhor não está com eles. São pessoas doentes, frustradas, pessoas possuídas. Já perdi a conta quantas vezes eu trouxe um vídeo hoje. Mas eu lembro quando eu estava voltando para a igreja, o apóstolo ainda começando a igreja, 18 anos atrás. E uma mulher, o apóstolo pregando, e a mulher retetete, ratatatá, e ora em língua, e não sei o que. O apóstolo: moça, por favor, deixa eu pregar, no final você vem que eu vou orar por você. A mulher mal conseguiu chegar na frente e já se manifestou o demônio. Só que quem estava do lado estava falando: a mulher é de oração, a mulher é da unção, a mulher é
do sapatinho de fogo, da canela de fogo. A mulher tem unção. A vida destruída. A família destruída. Um demônio habitando no coração dela. Colocando enfermidades. O Senhor quer usar você. Diga, o Senhor quer me usar. Do jeito que eu sou. Com simplicidade e lealdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de a teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Essa palavra, quem falou foi Jesus. Diga, foi Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, não foi o pastor. Avisa ela, avisa. Fala, não foi o pastor. Fala, foi Jesus. O Cristo. Ele fala para alguns evangelistas. Para alguns doutores. Alguns profetas. Alguns pastores. Ele chega para eles e diz, olha, vocês, hipócritas. Vocês ficam andando pelas cidades. Vocês ficam fazendo viagens missionárias. Vocês ficam levando a palavra de Deus. Mas o que vocês fazem é algo terrível. E vocês pegam os novos convertidos e os fazem 2 vezes filhos do inferno. Eu não sei se você já percebeu, mas esta é uma igreja que não recebe missionário, não recebe evangelista. Nós temos que conhecer a pessoa. Aqui não acontece de uma pessoa ficar 15 anos com um demônio e sendo pastor, não. Porque esta mulher, ela está 15 anos com um demônio e sendo pastora. A profeta, e dentro da igreja fazendo a obra do diabo. 15 anos amaldiçoando o povo. 15 anos sendo usada pelo diabo para destruir famílias. Por isso, uma pessoa para subir nesse altar, nós temos que saber qual é o fruto dele. Nós temos que saber qual é a vida que ele leva. Porque a Bíblia nos ensina a não ver os ministérios, não ver a unção, mas ver os frutos. É os frutos, é a vida, é a família, é a intimidade com Deus. E nesse texto, Jesus deixa bem claro, ai de vós, escribas e fariseus, que ficam evangelizando e indo de igreja em igreja, com as suas mentiras, com os seus enganos, e fazendo dos novos convertidos 2 vezes filho do inferno. Diga a igreja de Cristo. E com a igreja de Cristo não se brinca. Mas, se você quer continuar indo de igreja em igreja, pedindo oração, imposição de mãos, se você quiser continuar indo de igreja em igreja, recebendo oração de pessoas que estão em adultério, em prostituição, em drogas. Quando nós abrimos a igreja aqui, a coisa que mais marcou é que nós terminávamos, fechávamos o salão, ficávamos aqui. O que tinha de homens com terno e com a Bíblia debaixo do braço, usando droga aqui na frente, não era brincadeira. Até hoje o apóstolo fala, eu não acredito, que terminavam as reuniões, e o que vinha de gente com terno e Bíblia na mão, usar droga aqui na frente. O que tem de pessoas no púlpito, em prostituição, em adultério, usando droga, não é brincadeira. O que tem de pessoas dizendo que são evangelistas, ficam de igreja em igreja, mas fazendo dos novos convertidos 2 vezes filhos do inferno. Quando nós lemos o texto em Atos, quando a igreja primitiva está começando,
No livro de Atos, capítulo 16, do 16 ao 18, conta uma história. E aconteceu que, indo à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, e a nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Esta é uma história em que o apóstolo Paulo, junto com outros apóstolos e discípulos, estão fazendo um trabalho missionário. Eles foram enviados, o Espírito Santo os levou a fazer uma obra missionária. E quando eles chegam num lugar, uma menina, uma jovem, ficava andando atrás do apóstolo. E durante alguns dias ela dizia em alta voz para todo mundo ouvir: estes homens são homens de Deus. Estes homens são homens do Deus Altíssimo. Estes homens são homens de Deus. Essa menina estava falando verdade ou estava falando mentira? O apóstolo Paulo não é um homem de Deus? O apóstolo Paulo não é um apóstolo do Evangelho de Cristo? O que esta menina estava falando era verdade ou era mentira? Verdade. Por isso, quando você receber uma profecia, não fique feliz porque é verdade. Porque se ela vem de um demônio, ela nunca vai ser uma verdade. Ela vai ser uma manipulação. O que aquela menina estava querendo? Qual era o propósito do demônio que estava por detrás daquela menina, daquela jovem? Por que ela estava trabalhando o coração do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi o maior perseguido. Ele foi o perseguidor que se tornou perseguido. Nem os próprios apóstolos que andavam com Cristo reconheciam ele como um apóstolo de Cristo. Eles diziam: nós andamos com Jesus. Pedro dizia para Paulo: Paulo, eu sou apóstolo de verdade. Eu andei com Cristo 3 anos e meio. Eu fui ungido por Cristo. Mas você, Paulo, você vem com essa história que se encontrou com Cristo, que caiu, que ficou cego durante 3 dias, e que você agora é apóstolo. Então o apóstolo, ele de perseguidor, se tornou perseguido. Ele não era reconhecido, ele não era amado, ele não era aceito como apóstolo. Então no coração dele, o diabo queria trabalhar a ferida da rejeição. Olha aqui, ó. Todo mundo fala que eu não sou apóstolo. Mas olha essa menina. Olha o que ela está falando. Ela está falando que eu sou de Deus. O diabo vai querer trabalhar a ferida do seu coração. As profecias falsas, elas vão querer trabalhar o seu coração. A ferida do seu coração. Aquilo que todo mundo fala que você não é, o diabo vai falar que você é. Ainda que seja aparentemente uma verdade, mas é um espírito de engano por trás, para amarrar o seu coração e destruir a sua vida. Se o apóstolo Paulo tivesse caído na vaidade de ficar escutando aquelas bajulações, aqueles elogios, aquelas palavras proféticas de um espírito de engano, o ministério dele seria destruído. Tem muita pessoa que o ministério está sendo destruído porque Deus quer usar na simplicidade, na lealdade. Aí a pessoa vai, e aí vem um líder e fala: puxa, vem para a minha igreja. Se você estivesse na minha igreja, você já seria líder da oração. Você já seria um evangelista. Eu ia te ungir a pastor. Você já é pastor. O diabo quer trabalhar com títulos. O diabo quer trabalhar na ferida. O diabo quer trabalhar no engano. Deus quer te usar
na simplicidade e na lealdade. Como é que você quer ser usado? Você está entendendo como é que o diabo vai trabalhando o coração? No livro de Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 25, você lê em casa. O livro de Atos, capítulo 8, fala sobre Simão o mago, um feiticeiro. Um feiticeiro. Que quis comprar o ministério e o dom, a unção. E o apóstolo diz para ele: olha, o que você está fazendo é algo terrível. Se arrependa. Se arrependa antes que algo terrível aconteça na sua vida, vinda da parte de Deus. Tem pessoas que querem negociar o chamado, querem negociar a unção. Eu fico nessa igreja, pastor, se o Senhor me ungir. Se o Senhor fizer isso. No capítulo 8 conta a história de uma pessoa que era um mago, era um falso profeta. Ele ouviu a palavra, ele se arrependeu, ele se batizou nas águas. Mas quando os apóstolos chegaram, ele veio com um dinheiro. Eu quero comprar esta unção que vocês têm. Quantas pessoas estão comprando, trabalhando para terem, negociando para terem, barganhando com Deus e com o homem de Deus, para ter unção e para terem títulos. Leia em casa, capítulo 8 de Atos, a história de Simão, o mágico. A história termina na Bíblia com uma correção. O apóstolo diz para ele: se arrependa do que você está fazendo, antes que algo terrível da parte de Deus aconteça sobre você. Mas os livros históricos dizem que ele não se arrependeu. E que em determinado momento ele quis se aparecer no meio da multidão. Os apóstolos estavam pregando a palavra, ele quis aparecer. E ele diz que começou a levitar. Os livros históricos dizem que ele começa a levitar. Ele era um mago, um feiticeiro, um enganador, um espírito do mal, um demônio. E ele começa a levitar. E ele diz: eu sou como Jesus de vocês. Eu vou subir aos céus. E diz que os apóstolos começaram a orar. E ele, de repente, caiu e quebrou as suas pernas. E perdeu todo o crédito. Mas era um mago, um feiticeiro. Sabe qual é a questão dos magos? É que eles chamam a nossa atenção. Esses tempos atrás, na escola, estava lá a brincadeira do copo, a brincadeira do Charles. Estas coisas atraem a curiosidade. O diabo trabalha a magia, o diabo trabalha as falsas profecias, porque isso atrai a atenção das pessoas. E quando fazemos algo que está ligado com o mágico, com o misticismo, abrimos uma porta no mundo espiritual para um demônio influenciar a nossa vida. Quantos jovens na escola fizeram a brincadeira do Charlie, fazem a brincadeira do copo? E quando fazem isso, abrem no mundo espiritual uma porta para que um demônio comece a perturbá-los, e comece a influenciá-los, e comece a destruí-los. Mas o diabo vai querer usar isso. A magia, o misticismo, as coisas sobrenaturais, mexeu o copo. Mexeu mesmo, tem um demônio por detrás. E este demônio, ele foi ativado. Foi feita uma oração, uma reza. Foi feita uma invocação. E este demônio começa a influenciar a vida dos jovens. Diga: com o diabo não se brinca. Ele se faz até de anjo de luz. Ele se faz até de crente. 15 anos de crente, de profeta. Conhecida como a mulher que curava. A profeta de Macapá. Mas era um demônio por detrás. Diga: o meu povo sofre. Diga: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Já estamos terminando. Em Atos 13:7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, diga: um homem sábio. Amém. Este chamado a si
Barnabé e Saulo procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Em Atos 13, 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aqui é uma outra história, onde também um homem chamado Elimas e Bar Jesus, ele é também um mágico. Só que diz que uma autoridade, aqui diz que um homem prudente, na sua versão da sua Bíblia, provavelmente está escrito um homem sábio. Um homem inteligente. Um homem... Quantos aqui são sábios? Levanta a mão, eu creio. Uma pessoa inteligente, mas que estava sendo enganada por um mago, um feiticeiro. E o apóstolo anuncia a palavra a ele. E este feiticeiro faz de tudo para que este líder não receba a palavra de Deus. O diabo vai fazer de tudo. Enquanto estiverem homens de Deus pregando a palavra para você, homens de Deus querendo ser um canal para te abençoar e fazer de você um abençoador, enquanto Deus tem um propósito para você, o diabo vai usar alguém, um feiticeiro, um falso mestre, um falso profeta, um mago. Final do ano está chegando. Quantas pessoas vão comer lentilha, vão comprar a calcinha amarela, vermelha? Quantas pessoas vão pular ondinha? Quantas pessoas vão colocar uma nota de dinheiro debaixo do prato? Quantas pessoas vão trocar presentes? Quantas pessoas vão comer até não aguentar mais? Dia 31 de dezembro é um dia em que o mundo espiritual das trevas está aberto. Todo mundo vai para a praia, pular onda. Todo mundo vai vestir branco. Todo mundo vai comprar presente. Todo mundo vai fazer aliança, vai comer tal tipo de comida, vai fazer tal coisa, vai vestir tal roupa. Agora os crentes, você fala, vamos virar o ano na igreja. Não sei, pastor, não sei. Vai para a casa do seu parente mesmo. Vai para a praia mesmo. Vai lá comer lentilha. Eu vou estar na igreja. Eu vou comer do pão e beber do vinho. Eu vou com a minha melhor roupa e, se puder, eu vou comprar uma roupa especial para adorar o Senhor. Agora tem crente que vai para a festa na casa do amigo. Tem crente que vai para a festa na casa da família. Jesus disse, a minha família é aqueles que ouvem a palavra. Eu não vou na casa dos meus familiares. Eu vou na casa da minha família. Aonde está o meu Pai, o meu Deus, e aonde estão os meus irmãos que ouvem a palavra. Jesus disse para Maria e os seus irmãos, não é minha mãe, não é meus irmãos, porque a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra. Você vai passar a virada do ano com quem? Com os magos, com os feiticeiros? Você vai passar onde? Na casa de amigos bebendo? Você vai passar na casa de parentes, trocando presentes e fazendo alianças? Você vai passar o final do ano comendo o quê? Você vai passar numa praia de branco? Você vai fazer simpatias? Você vai ver tantas pessoas nos shoppings com tendas para adivinhar. E você fala, irmão, vamos para a casa do Senhor fazer a virada, porque é um dia diabólico. É um dia em que há uma ligação, uma conexão com as trevas. E a pessoa diz, não sei, pastor. Não sei. Amém. Você decide a sua vida. Você decide com qual família você passa. Você decide aonde você passa. Você decide o que você vai comer e o que você vai vestir. Você só não vai sair enganado, pensando que está simplesmente em uma festa, que está simplesmente vestindo uma roupa nova branca, simplesmente com uma peça íntima e comendo tal tipo de comida, porque é uma oferenda e por detrás tem demônios e tem simpatias.
Mas você escolhe quem é a sua família. Você escolhe quem é o seu pai. Quem é o seu Deus. Você escolhe quem é o seu pastor. Se sou eu, amém. Você só não vai participar enganado esse ano. Porque o demônio não está brincando de destruir crentes. Eu tenho visto crentes há 15 anos, como essa mulher. Eu tenho visto crentes e famílias de crentes há 20 anos. Com todas as famílias destruídas. Porque estão brincando com as coisas de Deus e com as coisas do diabo. Aqui, esse texto que estamos terminando diz que ele era um líder. Que ele era uma autoridade. Um homem importante, prudente e inteligente. Mas ele ficou entre a palavra do apóstolo e a palavra do mago. Até que chegou uma hora que o apóstolo pegou e orou contra o mago e disse: a partir de agora você vai ficar cego. E aí ele viu que o apóstolo era de Deus por causa dos sinais. Porque o apóstolo orou para que o mago, aquele demônio, ficasse cego. E eu vou orar para que este demônio do engano fique cego e perca o rumo da sua vida e da sua casa. Para que o espírito da religiosidade, o espírito da hipocrisia, o espírito do falso profeta, da prostituta, o espírito do mago fique cego. E ele não te encontre mais. E ele não encontre mais o endereço da sua casa. E você seja liberto deste demônio. Mas se você quiser, você vai encontrar ele de novo. Se você quiser, você vai entrar de novo em uma igrejinha onde há demônios. Em cima do púlpito. Diga, o diabo não está brincando. O apóstolo demonstrou grande sabedoria, desmascarando o falso profeta conhecido como Elimas, que significa sábio em árabe. Ou outro nome que era conhecido era Bar Jesus. Olha o nome do falso profeta. Bar Jesus. Bar significa filho de, em aramaico. Jesus é a forma grega do nome Josué. O Senhor salva. Olha o nome do demônio do mago, que o apóstolo desmascarou. Sábio e o Senhor salva. É como se ele tivesse dito: você não é filho do Senhor que salva, mas filho do diabo. Diga, essa palavra é para mim. Eu recebo. Aplauda ao Senhor bem forte. Diga comigo, simplicidade e lealdade. E o inimigo não te encontrará mais, em nome de Jesus.